Hoje é o primeiro vídeo aqui do nosso canal sobre investimentos na Bolsa Americana. Eu quero trazer para vocês o porquê que o investidor brasileiro deveria se preocupar em ter dólar na sua carteira, uma porcentagem em dólar, e qual é a maneira mais fácil de você fazer isso. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e de educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. Então, antes da gente falar sobre os ETFs americanos, eu queria falar um pouco sobre a importância de você colocar um pouco de dólar no seu patrimônio. Primeiro é a parte de diversificação, tá? Diversificar, você diminui o risco, porque você vai estar colocando diferentes tipos de ativos, né? E quando a gente fala de diversificação, a gente fala de diversificação em moedas também, porque o real é uma moeda um pouco mais fraca e o dólar é uma moeda mais forte. Então você diversifica em tipo de ativos, mas você diversifica em moeda também. Historicamente, o real é uma moeda que tem muito mais inflação do que o dólar. Então, quando você tem um pouco de dólar na sua carteira de investimentos, você está um pouco levemente protegido dessa inflação. Obviamente que no dólar, nos Estados Unidos também tem inflação, mas a inflação deles historicamente é menor do que a nossa. Também existe a questão de um hedge cambial, uma proteção cambial. Se acontecer algum problema aqui no Brasil, na economia do Brasil, e de repente o dólar começa a subir muito, a cotação do dólar começa a subir muito, você também tem uma proteção na sua carteira, e aí parte do seu patrimônio vai subir também em relação a isso, porque você tem uma parte em dólar, em ativos dolarizados, então você vai estar ganhando com essa valorização do dólar também. E obviamente que tem a parte dos lucros, porque a bolsa de valores americana é uma bolsa muito grande, né? Bem maior do que a bolsa brasileira, é uma bolsa que tem muito mais tempo, muito mais empresas e por aí vai. E hoje tem maneiras muito fáceis de você dolarizar o seu patrimônio, que eu vou mostrar para vocês hoje. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Então, os ETFs americanos, a sigla ETF significa Exchange Traded Fund. Basicamente, ela diz que ele é um fundo que é negociado na bolsa de valores. É um fundo que é fechado, que ele já fez a sua captação, né? Você não está colocando dinheiro dentro do ETF, você compra a cota desse ETF de outra pessoa na bolsa, é uma troca. O patrimônio do fundo se mantém fechado, não entra patrimônio e não sai patrimônio de dentro dele. Então esse fundo ele é negociado na bolsa, como se fosse uma cota de uma ação ou uma cota de um fundo imobiliário, ele é negociado dentro da bolsa. E aí dentro desse ETF você vai ter várias ações de empresas, várias. Os ETFs eles podem ser temáticos, você pode pegar um ETF que fala só do mercado imobiliário, um ETF que fala só de empresas que pagam dividendos, um ETF que fala só de empresas do setor de tecnologia. Existem vários ETFs, os ETFs são temáticos. Então, o principal benefício do ETF é a diversificação instantânea. Tem ETFs que tem 100 empresas, 500 empresas, mais de 1000 empresas dentro do fundo, dentro desse ETF, e você compra a cota do ETF, você já está diversificando totalmente o seu patrimônio. Obviamente que também existe o risco. O risco está associado à estratégia do ETF e ele é negociado na bolsa de valores. Obviamente que o preço da cota do ETF vai variar, né? Mas a gente pode perceber que são muito mais vantagens do que desvantagens aqui. E o ETF que eu trouxe para mostrar aqui para vocês é o ETF VOO, certo? Esse ETF ele é gerido pela Vanguard. Esse ETF ele segue um índice chamado S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Primeiro eu gostaria de mostrar para vocês a valorização desse ETF. Aqui nos últimos 10 anos, olha só a valorização enorme que ele teve. Então se a gente for olhar aqui, se você tivesse colocado $1.000 lá no ano de 2014, 10 anos atrás, hoje esses mesmos $1.000 estariam valendo $3.394, tá? Obviamente aqui a gente está fazendo a conta em dólares. Essa subida aqui, toda essa valorização seria maior. Por quê? Porque você teria a questão cambial. O dólar subiu nesse período, então não seria só esse aumento, você teria a questão do dólar também aqui. Estou aqui no site agora da VO, no site da Vanguard, certo? É o site oficial do ETF, onde tem todas as informações desse ETF. Eu recomendo que você entre no site. Essa empresa, Vanguard, é uma gestora muito grande, é uma gestora que cobra taxas muito baixas, tá? Ela tem ETFs muito bons, com estratégias muito boas. Então, esse ETF, o código dele de negociação na Bolsa Americana é VOO.
Então, se você tiver conta no Banco Inter, se você tiver conta na Avenue ou se você tiver conta na XP, você já consegue comprar diretamente esse ETF. Ele custa atualmente 476 dólares, mas não se preocupe, você não precisa ter os 400 dólares para conseguir comprar uma cota desse ETF. Na bolsa americana existe a opção de você fracionar a cota do ETF, então você pode comprar metade da cota, você pode comprar um décimo da cota, você pode comprar 0,0 alguma coisa da cota, né? Se não me engano, o valor mínimo que você pode comprar é 10 dólares. Então você tendo ali 10 dólares na Avenue, na corretora, se não me engano, você já consegue comprar 0,00 alguma fração da cota. E aos poucos você vai montando e aumentando a sua posição. Outro ponto muito interessante é a taxa de administração. A gente vê aqui no Brasil fundos com taxa de administração de 1%, 2%, 3%, né? Olha só para você ver essa taxa de administração, 0,03. É isso mesmo, 0,03. Então, eles cobram uma taxa de administração muito baixa, tá? Porque é um fundo passivo, né? Ele segue um índice, mas mesmo assim, então vale muito a pena. Aqui fala o número de ações, né? Number of stocks, número de ações. Então, ele tem 505 ações dentro dele, porque ele segue o índice das 500 maiores. E aqui fala, ó, o total de ativos, né? A quantidade de ativos em valor em dólares. Ele tem 416 bilhões de dólares dentro desse fundo. É um fundo muito grande, por isso que ele tem uma taxa tão baixa assim de administração. Aqui no site eles mostram as 10 maiores empresas, né? As 10 maiores posições que ele tem aqui dentro. Então a gente pode ver que a maior posição é a Microsoft, que ele tem 7%, a Apple ele tem 6% do ETF, Nvidia 4%, Amazon 3% e por aí vai. Então essas são as maiores posições que existem dentro do ETF, mas o ETF ele é muito bem diversificado porque ele tem 500 ações ali dentro. Aqui mostra as últimas distribuições de dividendo que ele distribuiu. Esse ETF ele paga dividendo porque as empresas, essas 500 empresas pagam seus dividendos e ele repassa para os seus investidores, né? Então ele paga de 3 em 3 meses esses dividendos que aqui estão. Então o último pagamento que ele fez foi de $1,54. Mas você não deve se preocupar com o dividendo desse ETF especificamente, porque ele é um ETF mais voltado para crescimento. Então você não vai ganhar muito dinheiro nos dividendos dele, porque ele é mais voltado para crescimento. As maiores empresas que tem dentro desse ETF são empresas que são voltadas para crescimento, por isso que ele não vai pagar tanto assim em dividendo. Mas existem outros ETFs que eu vou trazer aqui no canal também, que são focados em empresas de dividendos. Então investir em dólar, investir nesse ETF e em outros ETFs americanos é uma estratégia muito inteligente para você diversificar um pouco a sua carteira. E aí se você vai ter 10% em ETFs americanos, se você vai ter 20, 30, 50%, a decisão do peso é sua. Mas é importante você ter pelo menos uma pequena parte em dólar. E aí eu vou trazer mais ETFs americanos com estratégias diferentes aqui para vocês aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.